Fala turma, tudo certo? Vou estar aqui resolvendo algumas questões de biologia dessa lista aqui, dessa prova, né, do ciclo básico 1 que foi lançada aqui nessa semana na plataforma SAD, fechou? Então vamos começar aqui a resolver as questões e vamos embora. Vamos ver quantos eu consigo fazer, não fiz nenhuma ainda. Como de praxe, começo do zero aqui. Eu ia fazer de linguagem, só que, porra, tem umas questões lá que ficaram meio zoadas, aí eu falei, deixa isso quieto. Enfim. Qual consequência intracelular decorre do mau funcionamento dessa organela? Qual organela? Primeiro tem que saber, né? Então vamos lá. Em um experimento, camundongos inalaram resíduos de cádmio, um metal presente no cigarro. Posteriormente, foi verificada uma forte diminuição na fertilidade desses roedores. Por quê? Né? Associado a uma alteração no funcionamento da cadeia respiratória mitocondrial dos espermatozoides. Mitocôndria faz respiração celular, enfim. Então qual consequência, né, que a gente teve? Aumento na concentração de CO2? Não, o contrário, né? Na verdade, o CO2 ele vai diminuir porque o CO2 ele é produzido pela mitocôndria. Aumento no consumo de oxigênio? Não. Vai acontecer a fermentação. A fermentação é anaeróbico, né? Diminuição na ocorrência da glicólise, a glicólise vai aumentar, porque vai justamente ocorrer a fermentação. A fermentação, ela precisa de mais glicose, né? Precisa de uma quantidade maior de glicose para a mesma quantidade de ATP. Aumenta na quantidade de glicogênio? Não, na verdade vai diminuir, porque o glicogênio vai ser convertido em glicose para ser quebrado, né? Ali pelo fígado. A gente vai ter o glucagon, esse glucagon ele vai justamente ser o hormônio que vai promover essa retirada do glicogênio de dentro da célula, dentro do fígado, né, principalmente, como glicose, e aí vai virar glicose para a corrente sanguínea e a insulina vai fazer com que ele entre na célula. Eu acho que eu falei merda, não? Não, falei não, é isso mesmo. É isso mesmo. Pelo processo de gliconeogênese, eu acho que é o nome. Aproveitar e revisar tudo, né? Não, não, não. Não, gliconeogênese então é quando vem de outra coisa. Mas qual o processo glicogênio em glicose? Glicogenólise, faz sentido. Gliconeogênese, então, é quando você transforma outra coisa em glicose. Então, por exemplo, pegar proteína e transformar em glicose. E gliconeólise, né? Glicogenólise é quando você transforma glicogênio em glicose, tá? Bom que a gente revisou bastante coisa aí, né? Fez um aparato geral aí. Vamos lá. Considerando um produto da reação... isso aqui não é só biologia, então é tudo junto, né? Mas dane-se também, vai tudo junto. Fazer naturezas, então. Fazer até onde eu aguentar aqui. Considerando um produto da reação, o NaCl, assinar a alternativa correta, né? Então ele dá a distribuição eletrônica aqui. A gente pode ver que o Na, então, ele é um elemento, né, da família 3, na verdade da família 1, né, porque ele tem um elétron na camada de valência, e que ele é do período 3. Enquanto a gente tem o cloro, que ele é um elemento de qual família? Da família 7A, né, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência, e ele é do período 3 também, né, nesse caso, tá? Então, justamente, vai juntar o NaCl, né? Ele é um hidrogeno sal. Cara, o hidrogeno sal me parece ser um sal com hidrogênio, né? Não tem muito disso. A reação de formação do sal é do tipo de decomposição. Porra, decomposição, sei lá o que é isso. Mas a ligação intramolecular do NaCl é do tipo iônica, justamente. A gente pega um composto metálico e um composto ametálico, né? Então, o metal e o ametal. Enquanto o metal ele não está nem aí para elétron, o ametal ele está louco por elétron. Então, justamente, a gente vai ter essa ligação do tipo iônica. É isso aí. A respiração celular é um processo de obtenção de energia, através da oxidação de uma molécula de carboidrato, geralmente a glicose. Com relação às etapas do processo respiratório e ao local de ocorrência nos eucariontes, marca a alternativa A, a resposta correta. Então, a glicólise ela é a primeira etapa e ocorre na matriz mitocondrial? Não, a glicólise é a primeira etapa da respiração celular, só que ela ocorre no fugiu o nome, cara. Citoplasma, no citosol ali, né? A cadeia respiratória é a segunda etapa e ocorre na membrana mitocondrial. A cadeia respiratória é a última etapa, é a terceira etapa. A segunda etapa é a fosforilação. Na verdade, não, é o ciclo de Krebs, né? Confundi. O ciclo de Krebs é a segunda etapa e ocorre no citoplasma? É a segunda etapa, mas ocorre na matriz mitocondrial, então tá errada. A cadeia respiratória é a terceira etapa e ocorre no citoplasma. Ela é a terceira etapa, mas ela ocorre na membrana, né? No espaço intermembrana ali. A glicólise é a primeira etapa e ocorre no citoplasma. É a correta, questão de boa, tranquilíssima, vambora. Eu já fiz essas questões todas, eles devem ter pego essa prova aqui das questões que já tinham, né? A respeito dos métodos de separação de misturas, assinale a opção correta. Então, vamos lá. A centrifugação
ela é ineficaz na separação de substâncias de diferentes densidades. Está errado. Ela é eficaz, né? A gente pode ver o próprio sangue. O sangue ele é separado por centrifugação justamente porque a gente tem o plasma, né? Enfim, os componentes do sangue eles têm diferente densidade. Quer ver? Sangue, centrifugação. Voltou o vizinho a colocar música aqui na porta, bicho. Meu Deus do céu. Ele divide justamente em plasma, leucócitos e hemácias, né? Que são justamente partes que têm densidade diferente, tá? A filtração ela é usada para separar componentes de misturas heterogêneas, como sólido e líquido. Filtração, deixa eu lembrar, a gente tem a filtração e tem a peneiração. A filtração ela é um sólido e algum fluido, então sólido e ar ou sólido e líquido. Então pode estar certa, mas ele quer a opção correta. Vamos deixar isso aqui por enquanto. A cromatografia é um processo utilizado apenas para separar líquidos de sólidos. Não necessariamente, né? Como a cromatografia é aquele processo na qual você pega o papel e aí por capilaridade, por afinidade das cores, né? Deixa eu pegar uma imagem aqui. É isso aqui basicamente, ó. Pô, bicho, esse vizinho, mano. Toda sexta-feira e todo sábado esse cara coloca música. É tipo isso aqui, ó, tá vendo? Basicamente as cores... Porra, eu tô na frente, né? As cores elas têm afinidade diferente por causa da polaridade, capilaridade, enfim. Eu não sei explicar direito não, vou ser bem sincero. Mas é tipo isso aqui, ó, tá? É por cor, enfim. Eu faria por eliminação se tivesse uma opção falando disso na prova. É uma lacuna, acabei de identificar. Vamos lá, destilação simples. Ela é indicada para separar misturas de líquidos com pontos de ebulição próximos, negativo. Ela é só com líquidos com pontos de ebulição bem distantes, né? Igual o sal e a água, coisas assim. A decantação é um método eficiente para separar gases de líquidos? Não, né? A decantação é sólidos de líquidos, alguma coisa assim. Então é a letra B, certo? Vamos lá. Assinale abaixo a alternativa que relaciona corretamente o cientista e a principal inovação que seu modelo atômico trouxe na compreensão da natureza íntima da matéria. Então vamos lá. Os cientistas que trabalharam no estudo do átomo foram fundamentais para que a humanidade pudesse avançar no seu caminho de desvendar os mistérios da composição da matéria. Sabe-se que ainda há muito para se descobrir, por isso a atomística e a física de partículas subatômicas ainda são áreas extremamente fascinantes. Então ele quer saber justamente sobre a parte dos átomos, né? Quer saber quem que foi que criou, enfim. Esse cara aqui, ele falou isso aqui, eu não faço ideia de quem que é esse cara aqui. Essa dualidade onda-partícula é a dualidade basicamente que fala, né, que o elétron tem hora que ele se comporta como onda, tem hora que se comporta como partícula, assim como a luz. Mas eu não sei se é isso mesmo. Rutherford foi o terceiro lá, né? Foi o cara que fez o exame da folha de ouro. E a existência dos quarks. Os quarks são a divisão dos elétrons, né? Porra, nada a ver, mano. Eu acho que é elétron ou próton, um negócio assim. Thomson e a existência de um núcleo atômico pequeno e muito denso. Vamos ver, o Thomson, ele foi justamente o segundo, né? E ele era o cara do modelo de passas, da uva de passas, do pudim de passas. Eu vou deixar por enquanto, né? Um modelo atômico é um núcleo pequeno e muito denso. Eu não sei se era muito denso não, na verdade, né? John Dalton e a existência de cargas elétricas. Mano, o Dalton foi o primeiro, né? Então não. O Bohr e a existência de níveis energéticos quantizados na eletrosfera. Isso aí. É o último modelo, o modelo mais recente, né? Justamente o C tá errado porque não era muito denso esse negócio. O Arthur aqui, a lenda, ó, vai falar aqui, ó. Descobriu o núcleo, átomo quase todo vazio. É justamente por causa do... Não, foi o Thomson, porra. Cadê o Thomson? Aqui, ó. Descobriu um elétron, modelo pudim de passas. Era justamente, não era denso. O que foi denso mesmo foi Rutherford, né? Basicamente, é isso aí. O ciclo de Krebs ele é uma via metabólica responsável pela respiração celular aeróbica. Ocorre na matriz mitocondrial e é responsável pela oxidação completa do acetil-CoA. Acetil-CoA é esse, ó, vamos lembrar. Acetil-CoA que vai se ligar ao oxaloacetato, né? Oxaloacetato, eu acho que é isso. E vai formar o ácido cítrico, ou citrato. É um negócio assim, tá? Então vamos lá. O ciclo de Krebs ele é responsável pela produção de ATP, NADH e FADH2, que são utilizados na cadeia respiratória para a síntese de ATP. Cara, isso aqui tá certo, né? É isso mesmo. É onde a gente vai marretar a glicose ali, né? No caso, o piruvato. No caso, o acetil-CoA mesmo. Mas, na verdade, não vai ser o acetil-CoA, vai ser esse citrato, né? Enfim.
Deu pra entender, eu acho. O ciclo de Krebs ele ocorre exclusivamente no citoplasma das células eucarióticas. Tá errado. O ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial, tá? A principal função do ciclo de Krebs é converter glicose diretamente em ácido pirúvico. Cara, isso aqui não é o ciclo de Krebs. Isso aqui é a glicólise, né? Então tá errado. E ainda para posterior fermentação. Porra, que viagem. A cada volta completa no ciclo, são liberadas 3 moléculas de oxigênio e 2 de ácido lático. Eu não faço ideia, porra. Mas oxigênio não vai ser liberado no ciclo de Krebs. Vai ser liberado CO2, né? O ciclo de Krebs ele é exclusivo de organismos anaeróbicos. Já corta aqui, tá errado. É a com certeza, tá? É só aeróbico, que é na mitocôndria. Vamos lá. Contém apenas organelas celulares que possuem DNA próprio. Mitocôndria e cloroplasto, né? Que é a teoria endossimbiótica, que basicamente fala que elas eram bactérias que foram ali, tiveram uma relação simbiótica ali com as células eucariontes, e aí teve toda essa questão aí, deu a treta toda, e hoje em dia eles estão juntos aí, né? Enfim, é a com certeza, tá, turma? Tá dando pra ouvir a música? O cara começa a colocar rocha, bicho, sofrências na hora dessa. 5h03 da tarde, quinta-feira, o cara, em vez de ir embora e ir pra casa, não, fica fazendo isso. Deixa eu conectar o tablet aqui, turma, calma aí. Turma, eu tive que colocar o fone aqui, mano, porque, pô, tá muito difícil tentar fazer alguma coisa com esse cara tocando música, mano. Coloquei um ruído branco aqui, vamos fazer. Vamos lá. Sabendo que a massa da solução referida no texto é de 100 gramas, então a massa é o que? É 100 gramas, certo? Considerando o calor específico como 1 caloria por grama grau Celsius, ele quer saber a quantidade de calor trocada. A gente sabe, quantidade é o quê? É massa vezes calor específico vezes delta teta, né? Isso é meio básico, basilar, elementar, de acordo com o Renato Passo. Vamos lá. Isso aqui é irrelevante. Variação foi de 6 graus, então, né? Pô, é só isso, então. Quantidade de calor vai ser massa, que é 100 gramas, vezes 1 vezes 6. Vai dar 600 calorias, é isso mesmo. Mas que bosta, não tinha nem que colocar o tablet. Tive que reiniciar o tablet pra fazer isso. Vê só, mano. Deixa eu diminuir aqui pra pegar. Aí, ó, vambora. Continuando. Com base nas propriedades físicas associadas aos diferentes tipos de termômetros e nos conhecimentos de mecânica ondulatória, então vamos lá, é correto afirmar o quê? Né? Uma tecnologia criada para medir a temperatura de planetas e estrelas a partir da radiação infravermelha emitida por eles foi usada como base para um termômetro utilizado atualmente por hospitais e consultórios médicos. Né? O aparelho, chamado de modelo 7000, começou a ser comercializado em 91. Ele vai fornecer a leitura da temperatura de pessoas de maneira extremamente rápida e precisa. Ele vai ler o que? Ondas infravermelhas. Enfim, a radiação infravermelha é uma onda mecânica e não se propaga no vácuo. Maconha estragada quem marcar um negócio desse. A radiação ultravioleta tem menor frequência que a infravermelha, é o contrário, né? Um termômetro de mercúrio usa como propriedade termométrica a resistência elétrica do mercúrio e do vidro que o contém. Pô, eu não sei, mano. Não sei mesmo, mas vou deixar aqui, vamos ver, né? A aferição da temperatura de um corpo com um termômetro de mercúrio demora porque é necessário que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo. É isso mesmo. Os termômetros eles vão entrar em equilíbrio térmico. Os de mercúrio, aquele que você coloca embaixo do braço aqui é de mercúrio. E o mercúrio ele vai entrar em equilíbrio com o seu corpo. E aí vai dar a temperatura que o seu corpo tá, basicamente. Né? Enfim. Então é AD com certeza. Deixa eu ver. Não tem explicação. Pô, mano, tá difícil, cara. Tá faltando muita explicação disso aqui. Vamos jogar pro Gemini. Pra gente ver, mano. Explica. Explica a C e E. Que a E eu também não tinha lido, mas fala o quê? Radiação e condução térmica são as duas únicas formas de propagação de calor. Não, porra. A gente tem a convecção também, que é outra forma de propagação de calor, né? Então a gente sabe que tá errado. Vamos ver o que ele vai falar aqui, por que a C tá errada, mas é algo relacionado justamente a funcionamento específico de termômetro, né? Aqui, ó. O erro está em afirmar que a propriedade termométrica é a resistência elétrica. É com base na dilatação, sim. Faz sentido, né? Porra, mas é lógico também, não tinha nem porque eu colocar lá. Vamos lá. A natureza das ligações químicas que formam as substâncias utilizadas no teste permitem classificá-las respectivamente como o quê?
Então vamos lá, a gente tem I2, KL e H2O, né? Tá, então esse 2 ele vai ser é o iodo, né? O gás iodo, acredito. E a gente sabe que o iodo, ele é um elemento que ele é o que? Ele é ametal. Ele é ametal. Então vai ser uma ligação que... Pô, deixa eu diminuir o volume, mano, que agora o negócio alto, o negócio branco tá muito alto. A gente sabe então que o iodo, ele é um ametal. Se ele é um ametal, a gente vai ter uma ligação covalente, né? Então, com certeza, entre ametais é covalente, então tira todas as que são iônicas aqui. Ki. Ki é o iodito de potássio, iodrato, alguma coisa assim, mano. É iônica, porque o iodo, ele é metal e o potássio é metal, né? H2O, vamos conferir, H2O é covalente e todo o resto aqui é covalente, né? Porque é composto orgânico. Então letra E, com certeza. Vambora, tá indo bem. Ó, vou fazer até as 50, tá? Porque eu tenho que sair. Vou sair com a mulher. Um exemplo desses estudos foram as descobertas acerca das fontes termais submarinas, que permitiram a alguns cientistas defender a hipótese o quê? Tá, então vamos ver. Existem duas principais hipóteses que tentam explicar qual metabolismo energético surgiu primeiro nos seres vivos formados na Terra. Os estudos não são conclusivos, mas revelam elementos para o entendimento sobre como surgiram as reações metabólicas dos primeiros seres vivos que ocuparam o planeta, né? Um exemplo desses estudos foram as descobertas acerca das fontes termais submarinas. Pô, eu não sei, mano. O que tem a ver uma fonte termal submarina? Talvez seja porque justamente ali tem alguns compostos saindo, né? Por ser termal, vem lá do centro da Terra, e a gente sabe que no centro da Terra tem muito metal, tem muito composto orgânico, né? Vindo do solo, ali talvez do subsolo. Aham, então eu vou de C, eu vou nessa linha, porra. Autotrófica, pois acreditavam que os primeiros seres vivos realizavam a quimiossíntese. Eu vou nisso. Eu vou nisso. Até porque a fotossíntese. Não, é a fotossíntese ou a respiração celular que vai surgir antes. Não tem muita relação, né? Só pra eu saber se foram os autotróficos ou heterótrofos. Mas a gente sabe que a. Foi a respiração celular que veio antes, né? Enfim, eu vou dizer, mano. É isso mesmo. Então a gente tinha ali nessas fontes termais com certeza compostos orgânicos que eram expelidos, né? E aí realizava a quimiossíntese a partir disso, né? Então são compostos inorgânicos. Tá, eu confundi, não são orgânicos, são inorgânicos, tá? É, a partir de reações químicas entre substâncias inorgânicas, é isso mesmo, então. É justamente, né, porque eu pego uma coisa inorgânica e transformo em orgânica, não faz sentido ser orgânica, porra. Eu vacilei aqui, dei mole. Vamos lá, essa ponte, no ponto de vista das leis de Newton, é uma estrutura em que o quê? Então, Broslan é uma pequena cidade com alta renda per capita rodeada por um pântano. Dane-se. Para entrar e sair dela, é necessário passar por uma ponte de madeira, em que apenas um veículo consegue passar por vez. Os moradores se negam a substituí-la, pois, segundo eles, ela é secular, perfeitamente estática, sendo capaz de suportar até mesmo grandes caminhões sem qualquer vibração e sem nunca ter recebido qualquer manutenção. A lenda conta que há muito tempo o então vilarejo foi facilmente dominado por uma horda de bruxas, que chegaram montadas em suas vassouras voadoras, transformando os habitantes em sapos. Poucos conseguiram escapar. As bruxas passaram a viver ali e criaram o pântano em volta para se isolar. Mas com tantas bruxas convivendo e voando em vassouras sem muita organização, passaram a ocorrer ferozes brigas por espaço, principalmente no trânsito. Quando o exército do rei chegou para tentar recuperar o vilarejo, não encontrou uma bruxa sequer, mas uma superpopulação de sapos e várias vassouras abandonadas, que foram usadas pelos soldados para construir a tal ponte. Que maconha estragada, bicho. Puta merda. Enfim, é uma estrutura em que o quê? Se ela nem treme, mano, a força resultante é zero, né? Então as forças resultantes sobre cada ponto devem gerar apenas movimentos circulares, deve gerar torque. Que bosta é essa? Todas as forças de atrito estático devem ser canceladas. Não, atrito estático não, né, caralho? O somatório de todas as forças atuando sobre qualquer ponto dela deve ser nulo. É isso, né? É isso, né? É isso, pô.
Todas as forças de atrito cinético sobre ela devem gerar acelerações diferentes de zero. Atrito cinético gerar aceleração diferente de zero. Então deve gerar aceleração, né? Então, porra, sei lá, mano. As forças resultantes sobre ela devem gerar apenas movimentos MRUV. Então tem aceleração. Então, que viagem, né? Até escrevi aqui, maconha estragada. Essa história. Deixar aqui minha marca na plataforma site pra posteridade, né? Ai, que bosta. Análise imediata, não gosto disso, mano. A partir das informações acima, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, a gente tem água com sal e areia, né? Aí ele coloca água e sal. E aí fica só areia porque o sal fica junto aqui. Aí filtra, sai a água e fica o sal, né? Então faz a ebulição, tá? A respeito dos componentes da mistura e os métodos utilizados para separação, podemos afirmar que o quê? A mistura da solução de água e sal, então isso aqui... Não, a solução de água e sal e areia é heterogênea. É isso aqui, seria isso tudo. É heterogêneo, né, porra? Então, A1 tá certo. Tudo que não tem um, você tira. Então, essa aqui tira e essa aqui tira. 2. A solução salina. Então, água mais sal. Trata-se de uma solução não eletrolítica. Não, cara. É uma solução iônica que vai sofrer, no caso, dissociação iônica, né? E após a dissociação iônica vai ter justamente aquelas interações íon-dipolo. Então é muito eletrolítica. Então a 2 está errada. 3. Esse processo de separação de misturas heterogêneas sólido-sólido, quais? Isso aqui é denominado destilação fracionada? Não, porra. Sal e areia seriam essas misturas. É dissolução fracionada, porque a água que dissolve um só, né? Ou 4. Uma vez que cada componente da mistura mantém suas propriedades, podemos separar uma mistura em seus componentes. É isso mesmo, porra. 4, tá certo. Então a letra E é correta aí. Vambora. Um estudante de medicina, ele pratica crossfit na academia em que frequenta no bairro do Bessa. É capaz de erguer um halter de massa total de 85 kg, que estava apoiado no chão em equilíbrio estático, até 2,2 metros de altura em 5 segundos, né? Ele quer saber a potência, mano. A potência é energia sobre o tempo. Isso aqui, mano, nunca que isso aqui é básico 1, né? Mas tá bom. Energia, mano. Vai ser energia potencial gravitacional, né? Que é mgh. Massa, 85 vezes gravidade, que é 10, vezes altura, que é 2,2. Então é 85 vezes 22. 85 vezes 2 vai dar 170. 170 vezes 11 vai dar 1.700, né? Mais 170, que vai dar 1.870. Tá? Então 1.870 dividido por 5 segundos. 1.870 dividido por 5 segundos vai dar 374. Então 374 watts. Eu vou fazer até 45, turma, que o meu tempo aqui tá escasso, tá? Eu tenho que sair. Assinale a alternativa que contém a associação correta. Então, um trenó que parte do repouso tem aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Sobre o movimento do trenó, relacione as grandezas cinemáticas com as magnitudes correspondentes à coluna da direita. Então, a velocidade após 5 segundos. Se a aceleração é de 2, velocidade final é igual à velocidade inicial, né, que é 0, mais a aceleração, que é 2 vezes t, que é 5, né? Então, a velocidade vai ser 10, na verdade. Então, 1 é b, né? Então, tira todo o resto. Tira essa, tira essa, tira essa. 2. Velocidade percorrida, distância percorrida em 5 segundos. A gente usa aquela fórmula, velocidade final, né, que é 10. Então, 100 é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 0, mais 2 vezes a vezes ΔS. Então, 100 é igual a 4 ΔS. 100 é igual... 100 sobre 4 é igual a ΔS. ΔS é igual a 25. Então, D tá na segunda. Então, 2 é D. Aí você marca aqui gabarita. Fechou, turma? Eu não vou fazer tudo porque eu tenho que sair agora, tá? Tem que ir agora, que tô recebendo, inclusive, ligação aqui, que eu tô lascado. Enfim, turma. Obrigado pela presença de vocês aí, viu? Obrigadão. Se inscreve no canal, deixa o like aí, porra. Não te custa nada. E é isso aí. Valeu, obrigadão. Até a próxima.